Há anos, em algum canto do México, existia um super-herói de antenas compridas e traje vermelho, reconhecido por toda a América Latina. Chamavam-no de Chapolin Colorado, um herói com capacidades que a maioria de seus equivalentes anglo-saxões invejaria: detectar o perigo, tornar-se diminuto ou deter o tempo e viajar através dele. Esta é a história de seu ocaso e de como esse lendário herói chegou ao seu fim. Tudo começou em uma de suas tantas aventuras. Embora os anos já pesassem sobre ele, seus inimigos ainda o temiam. Nessa ocasião, viu-se diante de seu maior rival, o Tripa Seca. A história se desenvolveu como quase todas as outras. Um problema em algum povoado distante levou uma das vítimas a invocar o herói, que, depois de enfrentar ameaças, golpes e truques, deu por encerrado o conflito. Entretanto, dessa vez o final foi diferente. Não porque o Chapolin tivesse sido derrotado, mas porque, inesperadamente, a Celina, sócia da quadrilha do vilão desse capítulo, traiu seus aliados, tomando pela primeira vez partido pela justiça e pela luta dos inocentes. Ou pelo menos foi o que ela disse. O Tripa Seca viu-se derrotado, mas teve tempo de fugir, não sem antes jurar vingança. Da próxima vez que se encontrassem, acabaria com todos. O Chapolin seguiu seu caminho, desta vez junto à sua nova companheira, que se tornou sua aliada para desmantelar a organização criminosa que seu antigo sócio havia montado. Primeiro, ela delatou o Quase Nada, e algum tempo depois, o mais perigoso do grupo, o Chore. Entretanto, do Tripa Seca nada se sabia, e a própria Celina parecia não ter clareza sobre qual teria sido o destino de seu velho camarada. Algo que, por ora, não importava muito ao Chapolin, tendo em conta que ele havia dizimado de maneira considerável uma das máfias mais perigosas da região. Nesse meio tempo, a relação entre o Chapolin e a Celina tornou-se mais íntima, e houve chamados que o Chapolin deixou de atender para passar o tempo com sua parceira. Além disso, com a captura de alguns dos principais criminosos da cidade e a proliferação de super-heróis por toda a região, o Chapolin, talvez sem esperar, foi ficando sem trabalho. Com o passar dos anos, suas missões foram lentamente se reduzindo a resgatar gatos e procurar idosos perdidos que, cada vez mais, se pareciam com ele. O mundo foi esquecendo que havia um super-herói de capa vermelha que, por tanto tempo, havia salvado a todos. E o Chapolin, além de já ter seus anos, parecia muito mais velho do que realmente era. O uso constante de seus poderes cobrava um preço pesado em seu corpo. Esse era um dos grandes preços que tinha de pagar por ser herói. Enquanto isso, sua vida pessoal com a Celina foi mudando. Os anos fizeram com que aquilo que, no princípio, fora uma relação passional, se convertesse, com o tempo, em uma relação de companhia, mas cada vez mais distante. O Chapolin, ultimamente, tendia a desaparecer por longas horas sem que ninguém soubesse onde estava. Que segredo guardava o Chapolin? Um dia, de maneira inesperada, chegou outro pedido de socorro para o Chapolin. Quem, depois de tanto tempo, precisava da ajuda do velho super-herói mexicano? Suas anteninhas captaram uma velha ameaça. O Chapolin tinha muitas perguntas e apenas algumas respostas. Mas, sem hesitar muito, colocou-se em marcha. Ao chegar, viu-se em uma sala grande de paredes cinzentas. Havia pouca iluminação, mas o suficiente para perceber que havia uma cadeira no centro, com uma pessoa sentada, amarrada e com uma touca ninja na cabeça. Era uma situação estranha. No entanto, nosso herói aproximou-se de maneira silenciosa, enquanto tentava tranquilizar quem quer que estivesse ali. Caminhava devagar, percebendo que a pessoa capturada era uma mulher. Deduziu isso ao escutar seus soluços e confirmou ao se aproximar para tirar-lhe a touca da cabeça. Seu aroma e seu cabelo não deixavam dúvidas. Mas por que ele parecia tão familiar? Ao descobrir o rosto de quem o havia chamado, viu que, com lágrimas no rosto, estava diante dele a Celina. O Chapolin a olhou surpreso enquanto lhe secava as lágrimas com os polegares, fazendo isso com cuidado, pedindo que se acalmasse. Instantes depois, sentiu um golpe forte nas costas, escuridão diante de si. Havia perdido a consciência. Quando despertou, percebeu que agora quem estava amarrado era ele, e que a Celina se encontrava livre diante dele, com 2 sujeitos ao seu lado.
Lentamente, seus olhos começaram a enxergar com mais clareza, e ele pôde reconhecer com precisão os rostos de quem acompanhava a mulher que considerara o amor de sua vida. Eram seus antigos rivais, o Chore e o Quase Nada. Assim como ele, estavam mais velhos, embora não carregassem o peso dos anos do nosso herói. Nos olhos da Celina, notava-se tristeza. Enquanto o Chapolin se dava conta disso, ouviu passos que ecoavam pela sala, lentos, cada vez mais próximos. E à medida que caminhava, o recém-chegado soltava uma risada que gelava a pele. Não podia ser outro. Era o Tripa Seca. O herói de capuz vermelho analisava a situação quando ouviu a voz de seu velho rival. Quanto tempo, Chapolin? Não esperava este reencontro, não é? O Chapolin, ainda incrédulo, permaneceu em silêncio. O que foi, Chapolin? Os ratos comeram sua língua? Se aproveitam de minha nobreza, disse o Chapolin. E de fato, aproveitamos. Lembra do nosso último encontro? Eu te avisei que quando nos víssemos de novo, seria o seu fim. E hoje, finalmente, esse dia chegou. O Chapolin permaneceu em silêncio. Você cometeu um grande erro ao confiar na Celina. Pensou que ela simplesmente nos trairia de um dia para o outro? Depois de tantas batalhas e tantas derrotas, percebi que você tinha um ponto fraco ainda maior que sua nobreza: seu amor pelas mulheres. Por isso ela foi com você e ganhou sua confiança entregando nossos principais aliados, estes aqui ao meu lado, que passaram os últimos anos em cárceres de luxo controlados por nós mesmos. Queríamos que você confiasse nela e baixasse a guarda. Nunca fomos embora. Você apenas deixou de nos ver. Suas anteninhas não te avisaram? Enquanto o Tripa Seca falava, o Chapolin observava a Celina. Entre ter nos perdido do radar e a quantidade de heróis de meia tigela que nós mesmos impulsionamos, era questão de tempo até que você se tornasse obsoleto. Chapolin, você foi o motivo pelo qual, durante tantos anos, não pudemos avançar. Mas agora, finalmente, uma nova era da criminalidade surgiu na cidade. E não há mais nada que você possa fazer. Ainda que a bela e radiante Celina tivesse se apaixonado pelo Chapolin, sua derrota já estava selada. Agora só nos resta pôr fim à sua existência. O Chapolin, de cabeça baixa, permaneceu em silêncio por um momento. Todos observavam, ansiosos por saber qual seria sua reação. Afinal, grande parte do último trecho de sua vida havia sido, ao que tudo indicava, uma enorme mentira. E pior ainda, sua ingenuidade havia colocado toda a cidade em perigo iminente. Por um instante, pensaram que ele estivesse chorando, mas não. O Chapolin começou a rir. Vocês me acham ingênuo demais se pensam que eu abandonaria meu propósito como herói por causa de uma mulher. Embora não acreditem, todos os meus movimentos estão friamente calculados. E ao contrário de vocês, não serei tão estúpido a ponto de contar em detalhe o que tenho feito nos últimos anos. O que posso dizer, meus nada queridos Tripa Seca, Chore e Quase Nada, é que, embora eu já esteja mais velho, meu legado ainda não terminou. Não é assim, Chaves? De repente, diante de todos, apareceu um jovem. Era o Chaves, com o uniforme do Chapolin Colorado. Será que isso era possível? Como ele havia chegado até ali? E por que estava com o traje do Chapolin? Essas e muitas outras perguntas, sem dúvida, ficarão para outro vídeo.